Olá investidor, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Holder Grafista. Nesse vídeo aqui eu vou trazer uma análise dos dividendos da Klabin, trazendo um histórico dos dividendos, uma projeção para o ano de 2023 e também os preços teto para essa ação, ok? Bom, a ação que eu vou utilizar nesse vídeo aqui é a KLBN4, que são as ações preferenciais da Klabin, por ter um histórico mais longo do que as KLBN11, ok? Bom, no momento que estou gravando esse vídeo aqui, cada ação está sendo cotado no mercado em R$ 3,78. Na parte do meio da tela nós conseguimos ver o histórico de distribuição de dividendos desde o ano de 2002 para essa ação. Como nós podemos ver, ela tem uma tendência de crescimento no longo prazo, com exceção ali de 2020 e 2021, que acabou sendo muito prejudicado, principalmente no ano de 2020. Por quê? Porque devido a digamos assim, inconsistências contábeis ali, ela acabou tendo prejuízo. Um prejuízo contábil que não teve efeito sobre o caixa da empresa, o dinheiro de fato que ela gerou e utilizou para pagar dividendos e tudo mais. Mas a consequência final foi um prejuízo líquido. E com isso ela teve uma limitação na quantidade de dividendos que ela podia pagar. Por isso que ela pagou tão pouco dividendo em 2020. Mas, como nós podemos ver, ela recuperou fortemente em 2022 e em 2023 ela tem uma tendência sim a pagar um dividendo semelhante a 2022, visto que ela vem crescendo ano a ano a sua geração de caixa e a nossa expectativa é que nos próximos anos ela continue crescendo esses dividendos também. Bom, se você tivesse comprado uma ação KLBN4 lá no início de 2013, você teria pagado mais ou menos R$ 2,55. Mas nesses 10 anos, durante o ano de 2013 até o final de 2022, ela já pagou R$ 1,18 por cada ação. Ou seja, mais de 46% de tudo que você investiu há 10 anos atrás, você já recebeu de volta apenas em dividendos. Ela costuma fazer os anúncios de dividendos dela em fevereiro, abril, julho e outubro, ok? Agora, nós conseguimos ver um histórico do dividend yield dela, que é basicamente os dividendos que ela anunciou naquele ano em relação à cotação das suas ações. Podemos ver que desde 2002 até 2022, 20 anos, portanto, ela não falhou em nenhum ano sequer em pagar dividendos, nem em 2020, quando ela teve essa redução. Mas, por ser uma empresa que historicamente o mercado precifica um pouco mais como empresa de crescimento, dificilmente ela acaba tendo dividend yields altos. Tanto é que, numa média histórica, ela tendeu a pagar em torno de 4% de dividend yield. Mas, como eu já mostrei ali no passado, são dividendos crescentes ano após ano. Por isso que o mercado acaba deixando ela com dividend yield mais baixo. Aqui nós conseguimos ter uma noção dos lucros dessa empresa em relação à cotação. Porque no longo prazo as cotações sempre tendem a seguir o lucro das empresas. Como nós podemos ver, em 2020 teve essa pequena inconsistência contábil ali, esse pequeno probleminha que fez com que ela tivesse o prejuízo líquido, mas em 2021 isso já foi ajustado e de lá para cá ela vem tendo lucros seguidos. E a tendência é que agora nos próximos anos ela continue tendo. E quando nós pegarmos em relação ao patamar atual de lucro dela, podemos ver que a cotação pode ser que esteja um pouco defasada. Então, às vezes quando a cotação no curto prazo cai e o lucro sobe ou se mantém, pode ser uma boa oportunidade de compra para essa ação. E agora, qual que teria sido sua rentabilidade durante esses últimos 10 anos sem considerar os dividendos? Teria sido cerca de 129%.
o que é uma rentabilidade já aceitável. Mas isso aqui é sem considerar os dividendos. Se você tivesse recebido e reinvestido todos os dividendos, sua rentabilidade final teria saltado para 225%. Quase o dobro. Quase o dobro de rentabilidade foi a diferença que os dividendos fizeram aqui no caso da Klabin. E agora, durante todo esse período aí, qual que foi a sua rentabilidade real? Ou seja, acima da inflação. Será que a empresa conseguiu salvar, digamos assim, os seus acionistas do poder inflacionário ano a ano? Bom, como nós podemos ver, recentemente, quando nós pegamos dos prazos de 1 mês até 2 anos, ela não conseguiu. Muito por causa também dessa queda que as ações tiveram nesses últimos períodos aqui. Mas quando nós colocamos para um período mais longo, de 5 ou de 10 anos, nós vimos que de fato ela conseguiu sim entregar retornos acima da inflação. E mais do que isso, se nos períodos mais recentes ela não conseguiu e nos mais longos ela conseguiu, pode sinalizar que é uma empresa que consegue sim, no longo prazo, entregar retornos acima da inflação e que no curto prazo ela pode estar barata. Bom, e agora qual que teria sido o seu resultado caso você tivesse investido R$1.000 todo mês, bem certinho, desde lá de janeiro de 2013 até dezembro de 2022? Você teria desembolsado R$120 mil tirado do bolso, você teria recebido nesse período R$31 mil e, portanto, seu custo de aquisição, a soma dos outros dois, ficaria em R$151 mil, sendo que o seu patrimônio hoje em dia seria de cerca de R$183 mil. E as ações acumuladas seriam um total de 45.947 ações. Nesse gráfico aqui, nós conseguimos ter acesso ao seu histórico, a sua trajetória durante todo esse período. Sendo que a linha amarela é os dividendos que você recebeu e foram acumulando com o passar dos anos. A linha roxa é o seu desembolso, né? O que você tira do seu bolso. A linha vermelha é a soma dos outros dois, o seu custo de aquisição, seu preço médio. E a linha verde é o seu patrimônio acumulado, que é muito mais volátil porque é de fato o valor de mercado das suas ações. E agora, qual que teria sido o seu crescimento de dividendos? Considerando 2013, que você teria recebido cerca de R$189, e 2022, que você teria recebido cerca de R$12.315, esses dividendos cresceram em média ao ano em quase 52%. É claro que aqui a gente tem que considerar que todos os dividendos que você recebeu, você reinvestiu e também você foi colocando novos aportes todo mês. Então, no final das contas, os juros compostos fazem com que esse crescimento realmente seja explosivo, como nós vimos nesse exemplo aqui. Mas e agora se você tivesse feito um único investimento de R$10 mil, não tivesse feito nenhum novo investimento depois e apenas tivesse reinvestido todos os dividendos? Será que o seu resultado ainda teria sido bom? Bom, durante esse período, esses mesmos 10 anos, se você tivesse investido R$10 mil lá em janeiro de 2013, você teria recebido mais do que isso apenas em dividendos, R$5.438. E é claro que aqui a quantidade de dividendos que você teria recebido é mais do que naquele segundo slide lá, porque aqui nesse caso você reinvestiu os dividendos. Lá naquele segundo slide eu não considerei o reinvestimento dos dividendos. Aqui nesse caso você reinvestiu, então você recebeu mais, um total de R$5.438 em dividendos, e o seu custo de aquisição ficaria em R$15 mil e meio. Sendo que o seu patrimônio hoje em dia seria de mais de R$22 mil. E se a gente for querer comparar com a inflação nesse período aqui, basicamente R$10 mil corrigidos pelo IPCA, que é o principal índice inflacionário utilizado aqui no Brasil, teria virado quase R$18 mil, enquanto que o seu patrimônio seria de R$22 mil. Então você teria sim ultrapassado
índice de inflação com uma folga, até com uma margem de segurança ali. Agora, se nós considerarmos um outro índice inflacionário que é mais volátil, que é o IGPM, teria praticamente empatado ali. Teria perdido, na verdade, por cerca de R$700. Mas isso é praticamente um empate técnico. Agora aqui nós temos acesso ao mesmo gráfico. Se você quiser ver melhor, é só pausar o vídeo. E os seus dividendos teriam crescido nessa situação aqui em pouco mais de 18% ao ano, quase 19%. É claro que aqui o crescimento foi menor, porque aqui você não colocou novos aportes do seu bolso. Você fez apenas um único aporte e foi reinvestindo os dividendos. E ainda assim, o crescimento médio ao ano dos dividendos acabou sendo bem interessante. Se você quiser testar o AGF com 30% de desconto durante 30 dias, acessa o link no primeiro comentário fixado que você vai se beneficiar e vai ajudar aqui o canal. Bom, nos dividendos pagos nos últimos 12 meses para cada KLBN4 são de 29 centavos, o que em relação à cotação atual dá 7,83% de dividend yield. Mas e se a empresa não tiver capacidade de continuar pagando nesse mesmo patamar? Bom, a média de dividendos dela dos últimos 5 anos, sem considerar 2020, por causa de todo aquele problema contábil, foi de 17 centavos por ação, o que daria cerca de 4,55% de dividend yield em relação a essa média de 5 anos, o que nos daria um preço teto de 6%, de R$ 2,86, de 8% de R$ 2,15 ou de 10% de R$ 1,72. Ou seja, se você quer receber pelo menos 6% ao ano de dividendos em relação ao dinheiro que você está colocando, você precisa utilizar o preço teto de 6%, que provavelmente você vai receber essa rentabilidade em relação ao histórico da companhia. Mas é sempre bom a gente considerar também as projeções dos analistas, porque principalmente no caso de empresas mais de crescimento, que nem a Klabin, os dividendos projetados costumam ser bem mais otimistas do que o histórico de dividendos. Mas vai ter um terceiro ponto que eu vou falar daqui a pouquinho. Os dividendos projetados, que os analistas estão projetando para 2023, é cerca de 28 centavos por cada ação, o que dá cerca de 7,4% de dividend yield nas cotações atuais, o que nos daria um preço teto de 6%, de R$ 4,66, um preço teto de 8% de R$ 3,50 e um de 10% de R$ 2,80. Mas, como nós vimos aqui, se a gente pegar a média de dividendos histórica, ela acaba sendo muito pessimista. Se a gente pegar a de dividendos projetados, pode ser que ela seja muito otimista, visto que são dividendos que não se concretizaram ainda, não são a gente não tem a certeza que de fato eles vão acontecer. Então, qual que é a saída que a gente pode ter para escapar desse entrave, desse dilema? Fazer uma média dos dois. Claro, não acho que faz muito mais sentido. Nesse caso, se a gente fazer uma média entre os preços tetos e entre os dividendos históricos e projetados, daria um dividend yield de cerca de 5,95% para a ação nesses preços atuais. Sendo que se a gente criasse um novo preço teto, considerando a média dos outros dois lá, seria de 6% de R$ 3,75 e de 8% de R$ 2,81 e de 10% de R$ 2,25. Eu, particularmente, por uma empresa que tem demonstrado crescimento, inclusive 13 anos seguidos de EBITDA crescente, de geração de caixa crescente, para esse perfil da empresa, normalmente abaixo do meu preço teto de 6%, eu acabo já me sentindo muito confortável em adquirir essas empresas. Sem falar que, de fato, se você está comprando abaixo dos 3,75, você tem sim uma grande probabilidade que a empresa vai ter a capacidade de pagar esse 6% de dividend yield, já que a gente considera tanto o histórico quanto a projeção futura, entendeu? Tanto o passado quanto o futuro e faz uma média. Então acaba sendo muito mais realista essa nova projeção. Bom,
E esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, ok? Estou trazendo esses dados aqui para auxiliar vocês na tomada de decisão, ok? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se sim, eu peço que você deixe o like e se inscreva aqui no canal, que eu trago vídeos novos toda semana. Inclusive, se você tiver algum pedido especial de alguma empresa que você gostaria de ver aqui, ou algum outro tipo de análise, como por exemplo, já foi feito para mim um pedido de uma análise um pouco mais fundamentalista dos números da empresa, além, é claro, desse foco de dividendos. Assim que puder, eu vou trazer aqui no canal. Inclusive, essa análise de fundamentalista, eu já estou planejando um roteiro para trazer esse tipo de vídeo futuramente para vocês. E se você tiver algum outro pedido ou uma crítica construtiva, só deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou responder e assim que possível eu vou trazer aqui no canal, ok? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!